Naquele tempo, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e o acompanhavam seus discípulos com uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando um morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, Jesus encheu-se de compaixão por ela e disse: "Não chores." Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: "Jovem, eu te digo, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo." Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Vita et resurrectio nostra, nós consideramos nosso Senhor como aquele que pode nos dar a vida plena, e pode, portanto, nos fazer ressuscitar para a graça de Deus. Padre Pio tinha um amigo chamado Adolfo. O sobrenome agora me fugiu, mas era um amigo muito íntimo, um dos filhos espirituais do grande São Pio de Pietrelcina, que viveu até poucos tempos. Este homem testemunhou muitas coisas bonitas. E um dia ele perguntou para o Padre Pio se havia algum pecado que Deus não pudesse perdoar. E o Padre Pio lhe disse: Deus é Pai. Deus, Ele perdoa com amor, com misericórdia. Mas se existe, talvez, algum pecado que Deus tenha dificuldade de perdoar, é a ingratidão. Mas Deus há de esperar. Essa frase marcou profundamente no coração daquele homem amigo do Padre Pio. Mas essa frase, ela tem um contexto. No final, depois eu vou contar uma história para vocês entenderem por que o Padre Pio disse essa frase. Santo Tomás de Aquino, se vocês pegarem lá o livro Catena Áurea, onde ele faz os comentários dos evangelhos, o evangelista São Lucas, ele é o único que narra a ressurreição do filho único da viúva de Naim, é o que nós acabamos de ouvir agora. E Santo Tomás, ele cita os santos padres da igreja, dentre eles, por exemplo, São Cirilo. São Cirilo, ele compara, quando a gente pega um pedaço de ferro e o aproximamos, quando a gente pega um pedaço de ferro e o aproximamos no fogo, do fogo, o ferro vai ficar incandescente como o fogo é. E ele diz que Jesus, então, precisa estar muito próximo de nós para que nós possamos receber dele a vida e a ressurreição, claro, através do amor, da caridade. Assim como Cristo tem o coração inflamado, ele precisa também inflamar o nosso. E São Cirilo usa uma frase muito bonita, porque Nosso Senhor, ele tocou no esquife lá daquele jovem que estava morto, e ele diz assim que ali estava tocando naquele rapaz o corpo da vida, a carne da palavra onipotente. Nós precisamos então ter toda a confiança
e precisamos nos jogar, nos lançar na fornalha ardente de caridade do coração de Jesus. Nosso Senhor precisa estar próximo de nós para que Ele nos transforme nele mesmo, assim como o ferro, ele se transforma no fogo. Ora, Jesus então, como corpo da vida, porque Jesus é o Verbo encarnado, Ele se fez homem, e Ele tem a vida em abundância, a vida plena para nos comunicar. E Jesus também é a carne da palavra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meus amados irmãos, que graça tão grande para nós, quando nós viermos aqui receber a Eucaristia, né? Nós vamos tocar, Jesus vai tocar em nós, vamos nos aproximar do Senhor, vamos nos aproximar da fornalha ardente, e queremos ser esse ferro incandescente, esse ferro incandescente que se transforma no próprio Cristo, né? Já que nós temos toda a confiança, Ele é, né, o corpo da vida, a carne da palavra. Bom, os santos padres, eles consideram que, por um lado, nós precisamos imitar a compaixão de Jesus, pelo fato de Ele ter, né, chorado ali naquele momento, ter se compadecido, podemos dizer assim. A palavra do Evangelho é mais clara nesse sentido. Nosso Senhor não chorou, Nosso Senhor se compadeceu da mulher viúva, né? Então aqui a gente deve imitar a caridade de Jesus, a gente deve imitar, portanto, o seu desejo de fazer o bem, né? Claro, Jesus como Deus pode dar a vida a um morto, mas nós, mesmo com as nossas limitações, podemos imitar Nosso Senhor, pelo menos nesse espírito de caridade, de querer fazer o bem, de ter boa vontade, e estar sempre pronto, solícito para ter compaixão e misericórdia para com as pessoas que precisam, né, da nossa ajuda material, sobretudo espiritual. Mas não é só imitar a compaixão do Senhor, mas pedir a Ele também que Ele nos comunique a fé no seu poder admirável, né? Porque evidentemente nós não poderemos praticar a caridade se nós não tivermos a fé, e as duas coisas estão intimamente ligadas. A pessoa até pode ter fé, claro, muitas vezes uma fé morta sem as obras, mas não é o suficiente, e nós não queremos essa fé estéril, esta fé, digamos, egoísta, quando a pessoa pensa apenas na própria salvação, ou se preocupa apenas consigo mesmo. Nós queremos uma fé transformadora, que também nos encha o coração da caridade, do amor, e que nos mova à ação para fazer o bem. Porque também nós, uma vez que recebemos de Jesus essa transformação, já que Ele é a fornalha ardente, nós somos o ferro incandescente, assim como Ele é o corpo da vida, nós também podemos ser, porque todo cristão é outro Cristo, e precisamos também pedir a Nosso Senhor a graça, né, que obteve São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então também eu posso ser o corpo da vida, né, uma vez que eu comunico Jesus Cristo nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, também pelas minhas convicções, pela minha devoção, pela minha fé. E podemos ser também, né, a carne da palavra, porque nós estaremos testemunhando no mundo quem é Jesus Cristo, e testemunharemos também a quem nós amamos. Como dizia também São Paulo, né? Eu sei, eu conheço aquele em quem eu acredito. O mundo precisa ver bons exemplos de fé e de caridade. Se vocês pegarem o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 512, e mais alguns parágrafos, quando o Catecismo vai tratar da vida de Jesus, vai falar dos seus mistérios, no número 514, o Catecismo diz assim, vocês vão entender o sentido aqui e aplicar para o Evangelho, né?
muitas coisas que interessam à curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. O evangelho não é para contar detalhes, particularidades que vão apenas mover a nossa curiosidade, para o conhecimento. Não é essa a finalidade do evangelho, não. Quase nada é dito sobre a sua vida em Nazaré, está vendo? E mesmo uma grande parte de sua vida pública não é relatada. Então, para que servem os evangelhos? O que foi escrito nos evangelhos foi para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Para que, crendo, podemos dizer, tenhais a vida plena. Para que, crendo, possamos viver como ressuscitados. Nosso Senhor, então, Ele quer que nós recebamos dele a comunicação da fé e, ao mesmo tempo, a comunicação do amor. Justamente por isso que Nosso Senhor, Ele, de propósito, que não foi casualidade, enquanto havia uma grande multidão que carregava ali o corpo de um jovem que seria sepultado, ao mesmo tempo uma outra multidão cortejava Jesus, eram os discípulos e tantos outros que o seguiam, e ali às portas da cidade de Naim, para indicar que havia uma publicidade enorme, havia muitas pessoas em torno deste encontro de duas procissões, justamente porque Nosso Senhor ali, Ele quer comunicar a fé a todos. É o que de fato acontece, se vocês olharem o finalzinho do Evangelho, que bonito ver a reação das pessoas quando começam a dizer que um profeta surgiu, Deus está entre nós. Por isso Nosso Senhor então ali, Ele mostra para todas as pessoas e quer comunicar a todos a sua fé e o seu amor. A finalidade do Evangelho é esta: que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Logo em seguida, o Catecismo diz que os mistérios da vida de Jesus são mistérios de revelação, de redenção e de recapitulação, para mostrar que tudo que Nosso Senhor fez no Evangelho, claro, primeiro é para revelar que Ele é o Filho de Deus. Como Ele disse para Filipe, lá na última ceia, no Evangelho de São João, capítulo 14, Filipe, quem me vê, vê o Pai, Para mostrar que Nosso Senhor, na sua vida, Ele quer revelar o Pai. E quando Ele ressuscita o jovem tocando no seu esquife, é para lembrar um pouco, aquela pintura bonita de Michelangelo, quando ele mostra lá na Capela Sistina, no Vaticano, o Pai criando Adão, para mostrar que Jesus também ali, ressuscitando aquele jovem, Ele revela o Pai Criador. Agora, quando Nosso Senhor, Ele ressuscita de fato o jovem, e lhe manda levantar, aqui Nosso Senhor, através deste gesto, deste ato, Ele revela o mistério de redenção, porque aquele jovem ressuscitado representa cada um de nós quando somos redimidos, pela graça, pelo perdão, pelo amor de Cristo. Se nós olharmos lá no Evangelho de São João, no capítulo 11, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Isso se aplica a nós, porque a redenção nos dá essa graça, de nós vivermos ressuscitados aqui, para nunca mais morrermos, porque uma vez que somos redimidos, claro, significa que nós recebemos a fé, significa que amamos a Jesus, e por isso temos a garantia da ressurreição, inclusive da vida eterna. Nós não morreremos para sempre.
E finalmente o mistério de Cristo é um mistério de recapitulação, porque ele refaz a história. E uma vez que Adão começou pela desobediência, Jesus, ele quer reverter toda a decadência da humanidade através da sua obediência. E esse jovem morto é um retrato também da morte espiritual de quem é desobediente, de quem deixa prevalecer na alma Adão, o homem velho. Mas nosso Senhor quer se tornar o homem novo em nós. E é muito bonito quando ele fala lá no Evangelho de São João, capítulo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, ele vai dizer também, no capítulo 14: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não o lançarei fora. Para mostrar que nosso Senhor quer recapitular a nossa vida, né? Nos transformar nele, o Adão novo, obediente. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós esperamos que este jovem ressuscitado nos represente e que nós sejamos assim recapitulados na nossa história para uma vida nova, para sermos um novo homem obediente a Deus, para merecermos depois a ressurreição futura no céu. E para concluir, antes da historinha, que eu vou contar para vocês de uma conversão bonita, Santo Agostinho, ele diz que nosso Senhor no Evangelho, ele ressuscita 3 pessoas: a filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Mas na verdade, diz Santo Agostinho, nosso Senhor espiritualmente ressuscitou a tantos e tantos, e nós não podemos saber exatamente quantos que nosso Senhor trouxe para a vida da graça, ressuscitando espiritualmente os pecadores. De modo que os santos padres consideram que este jovem sendo levado ali no caixão, como que sacudido, ali dentro, dá a ideia de como que nós precisamos também sacudir a nossa consciência, e como que precisamos estar atentos para ver aquilo que estamos errando na nossa vida, os defeitos que precisamos corrigir, os pecados que precisamos banir. E quando nosso Senhor para o esquife e a multidão, é para dizer que o temor de Deus vai exatamente fazer com que nós, de uma vez por todas, paremos de ofender a Deus. O temor de Deus vai ser aquele que vai nos impedir de continuar pecando. E ali, nosso Senhor entrega aquele jovem para a sua mãe, justamente para entendermos que nós precisamos ser entregues a Maria, Porque é interessante que quando nós nos consagramos a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Guilhom de Montfort, nós nos consagramos a Jesus por meio de Maria. De alguma maneira hoje, nós queremos pedir a Jesus que Ele nos dê a graça de estarmos mais próximos da mãe, E quando nosso Senhor na cruz nos deu Maria por mãe, é como se também nós agora pudéssemos inverter. Nós queremos que nós, filhos, sejamos entregues a Maria. De qualquer modo, a conversão que aconteceu na vida do Padre Pio foi com
um homem que se tornou amigo de Adolfo, aquele amigo que era confidente do Padre Pio, né? E este homem, Adolfo, conheceu um certo político que estava ali na região de Pietrelcina, que tinha uma leve intenção, digamos, uma ligeira curiosidade de ir a Pietrelcina conhecer o Padre Pio. E coincidentemente, lá na estação de trem, ele conheceu Adolfo, que era amigo íntimo do sacerdote, e Adolfo, conversando com ele, escutou um pouco, né, uma espécie de desabafo, dizendo, aquele homem, né, falando que ele tinha muita convicção nas suas capacidades humanas, porém se sentia um pouco fracassado porque tinham 3 votos na sua vida que ele não tinha conseguido cumprir. E aí estava um tanto duvidoso se iria ou não a Pietrelcina, mas finalmente se deixou conduzir. E Adolfo, lá na igreja de San Giovanni Rotondo, quando viu o Padre Pio passar, quis lhe apresentar o novo amigo, né? E o Padre Pio, de longe, perguntando para Adolfo: quem é este que você traz aqui hoje? Ah, é um amigo que eu conheci e veio lhe pedir a bênção. E o Padre Pio lhe disse: pois bem, eu sei que ele tem 3 votos que não cumpriu em sua vida. Mande que ele vá ao sacrário chorar os seus pecados, que eu lhe espero no confessionário. Aquele homem, vendo ali como que Padre Pio lia as consciências, se ajoelhou chorando, envergonhado, arrependido já de seus pecados, disposto a fazer o que o padre havia mandado. E assim ele fez. E horas depois, um certo frade, conversando com o Padre Pio, perguntando para ele se ele não tinha sido muito duro com aquele homem, ele falou que você não consegue ver os corações. E o Padre Pio, quando via os corações e lia as consciências, ele sentia por dentro uma santa indignação e tratava as pessoas também com uma santa aspereza. E ele disse para o frade: olha, meu filho, naquele coração não haviam apenas 7 pecados capitais, senão 70. Adolfo testemunhou depois que aquele político, que era um homem presunçoso, vaidoso, nós não sabemos quais eram os votos que ele quebrou na sua vida, mas que por um encontro com um grande sacerdote, ressuscitou espiritualmente, né? E de uma vida pecaminosa, ele abraçou uma vida virtuosa e santa. E foi nesta ocasião que o Padre Pio falou esta frase, que Deus, Ele é Pai e perdoa sim os pecados, mas se existe um que Ele tem dificuldade de perdoar, é a ingratidão, e Deus há de esperar. Isso aqui se aplica muito a nós, porque afinal de contas, se nós parássemos para refletir um pouco em tudo isso que eu abordei para vocês hoje, é para mostrar o quanto que o coração de Jesus, ele é rico em misericórdia, e como que abundantemente ele comunica para nós a sua própria vida e nos dá por tantas e tantas vezes a graça da ressurreição espiritual. Porque nós somos tão insistentes com os nossos mesmos pecados, somos tão insistentes com os nossos mesmos erros, e isso não deixa de ser uma ingratidão, e nós precisamos estar atentos para não desprezarmos a hora da graça, deixarmos a consciência sacudir o coração e que o temor de Deus paralise as nossas más obras, e que assim, vivendo na graça, possamos estar ressuscitados com a vida recapitulada, redimida, uma vida salva, de modo que possamos também, no nosso proceder e agir, levar Jesus Cristo para o mundo, ser sal da terra e luz do mundo. Que Nossa Senhora nos acolha e que ela nos dê a graça da perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.